Bom, agora o tema é açúcar. Fabi, conta pra gente qual que é a quantidade máxima ou mínima que a gente pode ingerir açúcar. E eu tenho uma grande dúvida com relação a essa diferença de açúcar cristal, açúcar demerara. O que diferencia isso? O que é? Como funciona? O açúcar, assim, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda é até 25 gramas de açúcar por dia. Particularmente, dentro de tudo que eu tenho estudado, o açúcar ele é extremamente prejudicial à saúde, então o mínimo que você consumir, melhor. Então não é porque a gente pode consumir até 25 gramas por dia que a gente deve consumir 25 gramas de açúcar por dia. Então o mínimo que a gente puder consumir é o melhor pra gente fazer pra nossa saúde. Então o excesso de açúcar causa diversos danos, então não é só para emagrecimento. Não é só porque o açúcar engorda, é porque tem muitas calorias. Tem todo um impacto na nossa saúde, então o seu pâncreas ele vai produzir muita insulina para manter a sua glicemia sanguínea normal, então isso vai sobrecarregar. Então tem todo um impacto metabólico também, o excesso de açúcar. Então o mínimo que você puder consumir, melhor para a sua saúde. Então, e o máximo seria de 25 gramas por dia, mas o quanto menos, melhor. No nosso caso, como a gente trabalha com doce, o que fazer para substituição? Por exemplo, ok, nós queremos diminuir essa quantidade de açúcar. Como fazer para oferecer um tipo de doce, um tipo de bolo para alguém que queira isso? Qual é a sua sugestão? Existem alguns adoçantes naturais que substituem perfeitamente o açúcar em preparações assim como bolos, doces, que é o xilitol, o eritritol. Então você tem opções de substituição. Então são adoçantes naturais, diferentes desses adoçantes que vendem em mercados. Então eles não trazem mal, não fazem mal para a saúde. Lógico que também não é porque é um adoçante natural que a gente pode consumir exageradamente. Precisa ter esse cuidado na quantidade, mas é uma boa substituição para substituir o açúcar. E a gente precisa também lidar com isso de uma forma equilibrada. Então, você não vai comer um bolo todos os dias. Então, eventualmente, você comer o bolo com açúcar é ok, é saudável até para nossa saúde mental. Mas utilizar os adoçantes naturais é uma boa substituição no preparo. E cafezinho acho que pega a maioria da população. Sim. Todo mundo toma um cafezinho no dia, 2, 3, enfim, né? E como colocar assim, o açúcar? Pode ser o açúcar normal, demerara, mascavo, cristal, não sei. Primeiro a gente precisa entender a diferença dos açúcares. Então, assim, a gente começa lá com o açúcar mascavo, ele é bem escuro, tem um sabor mais forte, né? Então, a gente classifica os açúcares pelo grau de refinamento. Então, quanto mais branquinho, mais refinado ele é. Então, o açúcar, aquele açúcar normal que a gente fala, né, o açúcar refinado, ele é o mais que passou por mais processos. É o que é mais artificial. Entendi. Então, ele passou por um processo de refinamento Que é o muito que maior. todo mundo tem em casa, que compra exatamente. no supermercado, tranquilo. Em contrapartida, o açúcar mascavo, ele é o mais inteiro, mais íntegro. Então, ele passou por menos processos de refinamento. Ele tem alguns nutrientes a mais do que os outros tipos de açúcar, então, do que o refinado, por exemplo. Mas a gente tem que pensar que assim, a gente quer extrair mineral do açúcar ou a gente pode comer verdura, legume, né? Então, às vezes as pessoas se enganam e falam assim, não, eu não uso o açúcar refinado branquinho, eu uso o mascavo, porque ele tem mais nutriente. Mas quanto de nutriente a gente precisa, quanto de açúcar a gente precisa comer para extrair o nutriente? Não é do açúcar que a gente tem que extrair, a gente tem que tirar os nutrientes das verduras, dos legumes, das frutas, das carnes. Então, a gente não fazer essa troca muitas vezes não é uma boa opção, assim. Então, o ideal é reduzir mesmo o consumo. Lógico que se tiver que escolher, eu só posso escolher entre o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Aí, ok, escolher o mascavo. Depois a gente tem o demerara, que ele é um pouquinho mais claro, porque ele já é um pouco mais refinado, ele tem menos gosto residual. E aí a gente vai ter o açúcar cristal e o açúcar refinado. Então, na verdade, do mais escuro para o mais claro é o processo de refinamento e a perda de nutrientes que vai acontecendo. Então, a gente pode usar o açúcar demerara ou o açúcar mascavo, porque eles são mais saudáveis. Então, a gente pode utilizar o açúcar mascavo como uma opção, mas sempre lembrando que o açúcar mascavo e o açúcar refinado, eles são açúcar. Então,
ambos vão ter o mesmo impacto, vão prejudicar o emagrecimento, fazer mal para a saúde da mesma forma. O que a gente pode perceber é que não indifere um açúcar tanto do outro. Isso. O importante é reduzir a quantidade. Exatamente. Você falou do cafezinho. Então, se a gente toma café adoçado com açúcar e a gente toma aí 3 cafezinhos por dia, quanto de açúcar a gente está consumindo sem nem perceber? E a gente precisa se reeducar. O paladar, a gente consegue reeducar o nosso paladar em poucos dias. Então, tudo é um hábito. Então, começa hoje a diminuir a quantidade de açúcar do cafezinho. Amanhã já toma um café sem açúcar e passa alguns dias. Existe o teste do cafezinho que você passa 5 dias sem tomando café sem açúcar, né? E isso vai reeducar o... Então, a partir do 6º dia, o café ele já não vai ser mais tão amargo quanto no primeiro dia. Então, é tudo uma questão de reeducar, porque as nossas papilas gustativas elas vão sendo trocadas, substituídas. Então, quanto mais azedo e amargo a gente for acostumando, mais fácil isso vai ser ao longo do tempo.